É isso aí, então estamos hoje na 18ª edição do Sertão Inovador. Programa esse que tem aberto minha mente, tem feito com que eu enxergasse além do que eu vinha enxergando. Pois, semanalmente nós recebemos convidados aqui que traz suas experiências e termina compartilhando conosco suas experiências, seus resultados. Então é isso aí, Sertão Inovador, um programa 100% moçoroense, criado, desenvolvido por Radamés, professor Radamés, um ser humano incrível. Ele já sabe disso, que ele tem meu carinho, minha admiração e meu respeito. Estamos na 18ª edição. É isso aí, professor? Muito bom, é isso aí sim. Vamos lá, né? Mais um programa. A gente está aqui nessa batalha, está nessa luta e não tem como a gente... É uma luta boa, viu? Uma batalha boa. Tem lutas que vale a pena a gente lutar, tem lutas que vale a pena a gente guerrear. Tem lutas que não vale a pena, não. Às vezes tem gente que discute, entra em lutas que, no fim das contas, se ele parasse um pouquinho... E o que eu estava defendendo naquele assunto? Homem... Então tem lutas que vale a pena. Essa é uma delas. A pauta da inovação é uma delas, porque não é nem por amor, rapaz. É para fuga da dor. Quer dizer, o século XXI exige tanta inovação que, se você não acompanhar, você vai ficar para trás, vai ser superado, né? Inicia como uma necessidade, né? Sim, muitas vezes. Necessidade, e aí termina que a gente, quando se identifica com a área, com a profissão, né? Sabendo que precisamos estar sempre em constância e inovação, não é isso, professor? Constante. E o sertão, porque sertão tem, primeiro, esse aspecto de um lugar de muita luta, um lugar de batalha, um lugar de muita escassez de recursos, às vezes, naturais, mas tem lá uma turma que faz acontecer, que são as pessoas. Esse nosso grande sertão que nós temos aqui no Nordeste, mas também tem um outro aspecto que me parece mais relevante do que o primeiro, que é você ser tão inovador quanto qualquer outro ser humano na face da Terra, se eu entendermos, porque sem entender você talvez não continua muito fazendo alguma coisa. Primeiro, se eu entender deliberadamente, eu querendo que isso realmente seja assim, busque investir em você em melhoria, em todas as áreas, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você um estudante, um professor, dona de casa, seja quem for. Está acompanhando aqui? Então você vai ser provocado a ser hoje melhor do que você foi ontem. Se você não gosta de ser provocado para você melhorar, é provável que você não continue acompanhando o nosso programa. E está tudo em paz. Mas se você é do tipo que, não, eu quero melhorar, eu quero avançar, eu quero progredir, ainda que eu não saiba nem como, ok, ninguém é obrigado a saber de tudo e ninguém vai saber de tudo. Mas você pode se conectar com alguns que estão também buscando, também são inconformados, não aceitam essa, eu chamo de miserável ditadura da mesmice, e buscam sempre alguma coisa nova. São inquietos por natureza, e isso tem em todas as áreas. Que bom que essas pessoas existem para fazer a gente crescer. De forma que a gente pode ser tão inovadora quanto a turma lá do Vale do Silício, lá em Shenzhen, na China, lá em Tel Aviv, enfim, qualquer lugar que você tenha grupos, ecossistemas de gente querendo fazer inovação. Agora, você me permite aqui fazer um registro dos nossos apoiadores? Sim. Então vamos lá. Esse programa, ninguém faz nada na vida de relevante sozinho. Ninguém faz. Nem o Filho de Deus fez. Ele veio, cumpriu a missão dele, mas se ele não tivesse 12 discípulos, o que teria sido de tudo aquilo que ele maravilhosamente fez? Teria ficado pelo tempo, teria sido apenas um registro de algum historiador judeu contando a passagem por aqui de um homem como muitos outros passaram. Mas ele entendeu, e aí nós também temos que entender isso, ele entendeu que ele tinha que criar uma comunidade, criar um grupo. Aquelas pessoas que entenderam, que aceitaram a mensagem que ele falava, essas pessoas replicaram. Essas pessoas deram a vida por isso. Todos os 12 lá, só um não foi martirizado até a morte, sobreviveu, morreu de velhice, que foi o João, mas os demais foram todos martirizados, na sequência os discípulos, e até hoje, milhares de pessoas são martirizadas por uma mensagem viva de um homem há 2000 anos atrás. Que impacto ele teve, mas ele não fez sozinho.
Ele começou ali, depois com 12, se multiplicou para 120 e foi crescendo. E hoje essa mensagem continua. E é uma mensagem de libertação, enfim. Nós passaremos aqui, não 1 hora, 2 horas, mas passaremos 1 ano, se fosse permitido, até porque faz 2000 anos que essa mensagem circula nas mentes humanas e não se esgota. Isso é conteúdo sobrenatural, porque não tem nada nessa terra. Eu e você não temos condição de ter assunto aqui para passar tanto tempo falando, nem um dia. Ele tem 2000 anos e não para, porque tem algo ali que é transformador dentro da mensagem que ele trouxe. Mas não ia muito longe sozinho. Nós também aqui, quiçá nós aqui no programa Sertão Inovador, nós não vamos muito longe sozinhos. Então nós temos os apoiadores, como a Cardan Peça, a qual você é hoje o executivo da empresa e proprietário da empresa, junto com o time. Sim. Se você não tivesse um time também, você não estava muito longe, você estaria sozinho lá, só fazendo, sonhando talvez. É sobre isso que nós vamos dar sequência hoje aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos logo falar desse assunto para não perder o embalo, depois a gente fala de um outro apoiador, que depois, inclusive daqui a pouco ele está chegando por aqui, né? Sim. Se ele vier hoje, que ele está ainda numa luta ali na questão de saúde, está gripado, mas vamos ver, se ele aparecer a gente toca assunto aqui com ele, senão a gente cita, mas como assim? É disso que a gente vai falar? O que é que tem aí para falar para a gente? Diga aí. Como já foi dito por várias vezes sobre o nome, né? O nome do programa, Sertão Inovador. E falando sobre gestão. Né? Opa, esse assunto eu gosto. Eu me considero um líder e um gestor. E gestão, ele parte de mim, parte de você. A gestão, se você não for um bom líder de si, dificilmente você vai ser um bom líder para liderar uma equipe. Sim. Né? Primeiro liderado é você, né? Sim, líder de si. Questão de comprometimento, de disciplina, né? Gestão financeira, gestão de tempo. E vamos falar sobre gestão aqui, um pouco sobre gestão. Você que nos acompanha, você que é líder, que é gestor, você que sonha um dia em empreender ainda, né? E ser um gestor. Gestão. Quais as obrigações do gestor? Quais as obrigações do líder? Não é? Ótima pergunta. Porque geralmente quando você contrata um liderado, rapaz, você vai assumir o setor, você vai ser um vendedor. Você vai atender o cliente assim, 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 você vai ter que conhecer esse produto, esse celular, e condição de pagamento. Tá. Beleza, você tirou ali, passou para ele, passo a passo, o que ele precisa fazer. E aí, determinadas funções. Tem um setor de venda, tem um setor de compras. Se você trabalhar com serviço, tem o setor de serviço. E aí você determina, faz o processo, o passo a passo de como cada liderado vai executar a sua tarefa. E a sua, como gestor. E as suas obrigações como líder. E aí? Será se você está inovando, você está sendo aquele ser individual, aquele ser de Sertão Inovador? Como é que está o seu ser? Você está sendo um bom líder ou você está tendo uma equipe? Todo líder, ele tem a equipe que ele merece. Todo líder, ele tem o time que ele merece. Outro dia eu postei, é melhor ser pai do que ter filho. E aí o cara perguntou, por quê? Ah, você tem quantos filhos? Você pode ter filhos aí, nada contra quem tem. Eu tenho 5 filhos, ou tive 2 famílias. Você tem. Mas ser pai é além de ter. Ser pai é você cuidar, é saber como ele está. É acompanhar, é ensinar. E aí, você tem uma equipe ou você é um líder? Por isso, Adamés, que esse nome me cativou, me chamou a atenção. Eu sou apaixonado pelo nome. É Sertão Inovador. Né? Foi muito assertivo pela nossa região, né? E nós temos aqui o nosso sertão, né? No nosso Nordeste. Muito boa, muito rica, né? Muito rica a nossa região. E o ser também. Então, você gestor, você líder, procure identificar quais são suas obrigações. Ah, mas eu criei, eu estou aqui, tem que ser assim, vou bater minhas metas sob pressão. Você bate metas sob pressão, bate.
Porque muito ser humano, às vezes, através da pressão, das ameaças, ele bate a meta. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele sai daquela equipe e ele busca uma equipe que lhe dê atenção. Então, como líder, como gestor, uma das maiores obrigações é ser um bom ouvinte. É se comunicar bem. Radamés, Muito bem. eu vou pedir que Radamés vá. Eu passo 3 obrigações no dia para Radamés e aí vou embora. Porém, eu como líder não orientei Radamés a fazer cada serviço, cada pedido que foi solicitado. E aí quando eu dou as costas como um líder, Radamés, rapaz, esse homem é doido. Me perguntou, não, me disse como era para fazer, foi embora, nem me perguntou se eu sabia. Radamés, eu tenho essas 3 solicitações, você consegue fazer para mim? Consigo. Eu preciso dessa solicitação, tal dia, tal hora. É possível? Aí começa o bate-papo. Se eu fiz perguntas, eu preciso ouvir Radamés. Eu pergunto, Radamés, tem dúvida? Não. Sem dúvida, quando eu sair, Radamés, ele vai ter um horizonte. Por quê? Porque foi dada uma oportunidade de Radamés falar. E aí, nessa hora, eu preciso que eu seja um bom ouvinte para me conectar com Radamés. E aí sim, os resultados acontecem de forma mais leve, mais assertiva, através de uma comunicação. E volto a dizer, você como gestor, você como líder, sabe quais são suas obrigações? Ah, mas é muito fácil. É fácil se você entender que você precisa ser um bom ouvinte. Porque na maioria das vezes, quem se considera um líder e um gestor que acha que ele está acima do liderado, humanamente falando, querendo encher o peito, não, eu sou seu líder, você é meu liderado, você tem que fazer. Como Radamés falou há pouco tempo, que tem uma explanação muito bonita, muito bacana, muito sábia, quando ele falou, né, das escrituras. E aí? Quem é você como líder? Você está tendo essa sabedoria de ouvir? De repente, o seu liderado, Radamés, ele tem uma ideia que pode inovar o seu negócio. E por ignorância, você não dá ouvidos, você não escuta aquele liderado e perde oportunidades. O que era uma ferramenta assertiva há 10 anos atrás, eu não vou muito longe, há 5 anos atrás, talvez hoje não é mais. O que eu fiz, a minha curva, como eu já falei várias vezes aqui, a minha curva, tanto de peças, de produtos, como de serviço, como de cliente, que era quando eu abri em 2006, hoje essa curva A já está na curva D, curva E. Através de quê? De atualizações da tecnologia, trocando em miúdos através da inovação. Sim. E se eu não fosse inovador? Então, assim, para que nós possamos refletir como gestor e como líder. Então, são várias obrigações do líder, do gestor, que talvez, devido ao tempo, a gente não conhece, mas deixa aqui uma interrogação. São sementes também, são né? Sementes plantadas. E fica aberto aqui o convite para algum gestor, algum líder, ou você também que sonha, que está em alguma incubadora, que queira participar do programa. É só falar com o Radamés, falar comigo, e de repente você vai fazer parte dessa bancada aqui, dessa mesa, e vai ensinar, vai compartilhar, você vai deixar aqui o que você sabe, e você com certeza vai levar algo que você vai aprender aqui com a gente. É assim, Radamés? Sim, inclusive essa semana eu tive a satisfação de incubar 3 novos projetos. 3 novos projetos entraram lá na incubadora. Tem um 4º projeto, foi apresentado ontem, mas só deve chegar a próxima semana. Então, provavelmente, hoje estava previsto um vir para cá, mas eu acabei de ficar sabendo aqui que ele, infelizmente, não vai poder comparecer. Mas próxima semana, nós devemos trazer alguns desses projetos, ideias interessantes. Uma na área jurídica, uma startup na área jurídica, para advogados recém-formados, usando inteligência artificial, uma plataforma que permite o advogado ter velocidade na hora que ele está procurando processos, na hora que ele está analisando como ele dá uma resposta mais rápida e ele ter escala.
o profissional liberal tem um grande problema que ele não tem escala, né? Então, se você quer um negócio para crescer e rápido, como profissional liberal, você tem que ter escala. Na verdade, como qualquer negócio, se não tiver escala, você demora mais a crescer. Você vai crescer, vai continuar fazendo bem feito, mas pode demorar. Como nós incubamos as startups, e a grande característica de uma startup é velocidade, tanto para dar certo como também para dar errado. E também tem que ser assim, porque quando dá errado, ele corrige e já vai para outro caminho. Mas não desiste, que é o principal do empreendedor. Deu errado, acontece, amigo. Às vezes dá errado porque falha a sua, ok, quem é que não falha? Às vezes você dá errado por causa do mercado, o mercado muda, você estava se preparando para ir para um caminho, o caminho não é mais aquele, aí você sobrou. Aí você quebra também. Às vezes você deu errado por questões internas. Um sócio, e aconteceu, por exemplo, essa semana, inclusive um deles, uma das startups, está numa fase já de crescimento, no meio do caminho, o velho problema do olho gordo, um dos sócios, epa, eu quero renegociar minha parte societária aí. O conceito de startup não está ganhando dinheiro ainda, não é nem empresa, mas já está tendo problema antes de começar de gerar a resultado. E aí o dono pensou, então vamos corrigir logo, porque se agora está dando bronca, imagina que eu começar a ganhar dinheiro, né? Quer dizer, o olho cresce, aí dá outros problemas. Então tem vários problemas que faz às vezes você quebrar, que não depende de você, depende às vezes de fatores externos. Alguns sim. E aí você citou um que é a gestão. A gestão. Eu me lembro quando fazia faculdade de administração, quando a gente foi aprender por que nós temos hoje gestão e quando é que surgiu gestão. A gestão como nós temos hoje na empresa, como você tem, como a maioria das empresas tem, ela é nova, ela tem 100 e poucos anos, 1904, 1908, com 2 engenheiros começaram a se questionar a maneira como as coisas aconteciam. Rapidamente aqui, um recorte histórico. Antes, como é que as empresas ou como é que os empreendimentos eram gerenciados? Gerenciados por artesãos. Antes nem existia empresa, existiam artesãos. Então, se alguém fazia uma mesa, era um artesão que fazia. Ele fazia aquela mesa e entregava por encomenda. Tudo era assim. Vamos para a guerra, vamos fazer espada. Contrata os ferreiros iam fazendo. Cada espada era uma espada, cada martelo é um martelo, cada cadeira é uma cadeira. Até que com a Revolução Industrial, com o incremento de máquinas, né, e isso deu força para a indústria, que antes era tudo à mão, aquele negócio. Agora não, agora tinha um vapor colocando lá velocidade. Agora, depois surgiu a energia elétrica, e os motores começaram, motor é potência, então por que eu vou ter só uma pessoa se eu posso ter 100? Então vamos botar potência, Só que agora como é que eu gerencio isso? Não dá mais para ter um lugar com 100 pessoas trabalhando para mim, 100 artesãos. Cada artesão faz de um jeito. Então, 2 engenheiros, o Fayol e o Taylor, descobriram em lugares distantes, um nos Estados Unidos e outros na França, mas seguiram sua descoberta em que a gente precisava criar uma tal de divisão do trabalho. Não dá para fazer desse jeito. Tem que criar procedimento, vamos criar regras de como é que produz uma xícara. Tem uma maneira. Vamos descobrir? Vamos. Aí gasta aquele tempão, descobriu. É assim, então todo mundo faz como? Assim. É assim. Tem esse equipamento aqui, vamos descobrir como é que faz. Estuda, pesquisa, descobriu, como é que faz? Faz assado. E agora todo mundo vai fazer assado. Então isso aqui é assim, esse aqui é assado. E o assim vira padrão. Vamos botar agora pessoas dividindo, cada um vai trabalhar só matéria-prima. Cadê a matéria-prima? Aí vamos trabalhar a matéria-prima. Cada um agora vai trabalhar a esquentar a matéria-prima. Vamos esquentar a matéria-prima. Aí o outro vai trabalhar fazendo as formas dessa xícara. O outro vai trabalhar a pintura. Essa divisão de trabalho, que tem hoje, toda empresa tem, na sua as pessoas são designadas, cada um para fazer as suas atividades. Isso é gestão. Isso aí tem 100 e poucos anos que foi descoberto. Então, a gestão é assim que se faz. Agora, como que faz? Aí entra o terceiro elemento, que historicamente foi a tal da gestão das pessoas, quando descobriram que as pessoas não são máquinas, as pessoas têm sentimentos e tal, enfim. E cada um, por mais que você diga como tem que fazer, mas cada um é cada um. Aquele filme lá do Tempos Modernos do Charlie Chaplin mostra essa dificuldade do Chaplin se encaixar naquela, todo mundo tem que fazer igual, ele queria fazer rápido, fazer mais rápido, aí deixava os outros sem ter o que fazer. Isso tudo tem que ser analisado como pessoas, como vai trabalhar isso. Radamés, falando aí, eu me lembrei de uma das demais, de várias obrigações de um líder. É o líder saber, entender que
nem todo mundo ele trata uma dor de cabeça com Dorflex. Às vezes eu não me dou, eu tô com dor de cabeça, eu tomei um Dorflex ali, eu sanei, resolvi meu problema, mas às vezes Radamés não se dá com Dorflex. Ele precisa tomar um dipirona, uma outra medicação. E aí tem muito gestor, tem muito líder que acha que um Dorflex vai servir para todo mundo. Sim. Esquece. Sabe quando é que ele faz isso? Quando ele não é um líder, quando ele não é um bom ouvinte. Quando ele não consegue identificar a personalidade de cada colaborador seu. Cada colaborador, ele tem uma personalidade diferente. Sim. Então, o líder também ele precisa entender essa questão de personalidade de cada colaborador, de cada liderado, os perfis comportamentais. Você passa uma meta para um vendedor e ele tira de letra, mas você passa para outro, mas se ele seguir aquela regra, daquela forma como você passou para ele, ele não vai conseguir. Então, se você dialogar, se você conversar com ele, se tiver uma comunicação eficaz, ser um bom ouvinte, esse seu liderado, ele pode não se adaptar com essa sua regra, mas ele pode, com você, juntar a informação dele com a sua, a necessidade dele com a sua, e você pode criar um processo diferenciado para ela, para essa pessoa. E aí ela vai andar, ela vai voar. E ela vai se sentir, sabe o quê? Motivada, confortável. Por quê? Ela está executando um processo onde ela opinou. E às vezes nós, por não ser bons ouvintes, deixamos de faturar mais, de bater metas, deixamos de ter aquele resultado que às vezes, porque nós achamos, às vezes o líder se acha que ele já sabe de tudo e que os liderados, por ser liderado, ele não sabe nada e ele não tem uma ideia melhor do que a sua. Só pegando o gancho aí. Não, isso que você está falando é pertinente, porque até lá no início, muitas pessoas começaram a pensar nisso. Só que tem que estudar a gente. Você tem que, em algum momento... Se você é uma empresa, eu vou fazer só aqui algumas ressalvas, né? Porque tudo que a gente fala tem que ter um certo equilíbrio, porque existem momentos distintos de cada um. Você é uma pequena empresa, você só tem 4 funcionários, então você, igual como um pai, tem condições de dar conta daquela família. São 4 pessoas, são 4 funcionários, você estuda sobre isso, você mesmo, empresário, você pode estudar. Hoje, com a internet, com inteligência artificial, você aprende como é que você faz um DISC, para poder aplicar nos funcionários, você aprende como é que você faz um eneagrama para aplicar nos funcionários e descobrir ali, tem 12 áreas distintas que essa pessoa pode, 16 áreas distintas. Você pode aplicar um MBTI, que é uma outra ferramenta, avalia 16 estilos diferentes de entrega das pessoas. Você pode aplicar um Big Five. Acabei de falar aqui de 4 ferramentas da área de recursos humanos que não tem, como é que eu vou dizer, que não tem obrigação, que não tem impedimento que você não consiga aprender. Você pode aprender e você pode estudar sobre isso e ajudar o pessoal a entender isso e ir aprendendo com eles. Mas se você já tem 20, você tem 20 funcionários, eu vou falar isso, eu não tenho uma pesquisa rigorosa até a partir de quando, mas de 20 funcionários, 40 funcionários em diante, amigo, você não sabe mais como é as pessoas, você não tem mais conta, se você é empresário, você não terá mais condições de acompanhar o crescimento de cada uma dessas pessoas, porque você tem outras demandas. Se você for empreendedor, por exemplo, a cabeça está sempre pensando em oportunidades, em venda, tal. Você tem que gerenciar o estoque, um monte de coisa que tem que passar pela sua cabeça. Como é que você vai acompanhar um por um? Eu sou bem franco em dizer para você, cara, contrate alguém. Contrate um RH, contrate uma pessoa para fazer isso que você não tem condições de fazer. Mas que tem que cuidar de gente, tem que cuidar de gente. Tem que liderar, sim. É por obrigação liderar, senão o seu negócio não avança. Só que uma coisa é ser gestor da empresa, que é cuidar de financeiro. O gestor, ele tem que cuidar do financeiro. Ele tem que cuidar do estoque dele. Ele tem que cuidar do RH, dos contratos, entrada da empresa, saída. Tem que cuidar do setor. Ele é responsável pelo setor pessoal, ele que assina. Ele é responsável pela logística das entregas, ele é responsável pelo comercial para vender, ele é responsável pelo marketing para divulgar, ele é responsável pelo jurídico, quando as broncas acontecem, que ele tem que procurar um jurídico. Ele é responsável também pela contabilidade. Um gestor é responsável por isso, ele tem que saber dessas coisas. Só que nesse conjunto de itens, gente, que é o principal de todos, é um dos. Ainda tem tecnologia que ele tem que estar acompanhando também. Gente é um dos. Só que com gente, você não é gestor de gente. Gente, você lidera. E liderar tem que estar junto, tem que estar convivendo, tem que estar ali. Não dá para liderar atrás de uma... assim, eu sou o líder da minha empresa, eu tenho 40 funcionários e tal. Aí eu estou atrás desse balcão aqui, atrás desse birô,
eu não convivo com a pessoa, eu não estou lá, eu não vou, não passo momentos juntos. Como assim existe liderança à distância? Liderança... Você talvez seja um chefe dele, não um líder. Ele sabe que é você que paga, então ele vai obedecer o que você fala e pronto. Mas ele não está fazendo porque ele quer, ele está fazendo porque você mandou. Esses são, por exemplo, alguns sinais de liderança. Sim. Quando você tem que estar o tempo inteiro dizendo, fulano, faça isso, você já parou de liderar, amigo. Se você tem que estar dizendo a alguém para fazer uma coisa que ele sabe que era para fazer, que ele foi contratado por isso, e ele tem capacidade tranquila, porque ele é inteligente, é competente, para fazer o que ele já sabe que deve fazer. Mas você tem que estar dizendo, você já não está mais liderando essa pessoa, você está sendo o chefe dele. Você está tendo que dizer, que aí o chefe quando fala, ele vai ter que fazer. Porque o líder, rapaz, um bom líder, ele só olha, o cara já sabe o que tem que fazer. Sim. É igual um pai que é um líder, porque tem pai que é líder, mas tem pai que só fez filho, né? Tem pai que é líder, o pai só passou, você já sabe, eu sei o que o papai está querendo. Precisa falar alguma coisa? Não precisa mais não. Você já entendeu, porque existe uma conexão ali de liderança, de respeito, e você vai fazer por trás, nem na frente dele não, porque você tem uma liderança. Não sei se faz sentido para você. Faz sim, faz total sentido, mas só para complementar aqui, esse líder, ele só consegue ter essas qualidades, essas características que Radamés acabou de falar, se ele for exemplo. Com certeza. Se ele for exemplo. Se ele for um líder cobrador, aí a equipe dele não... Vamos chegar no horário, todo mundo. Aí ele não chega. Ah, muito bonito. É chefe, não é líder. Existe o líder exemplo, existe o líder cobrador. Se for o líder cobrador, aí o resultado não acontece. Agora, quando é um líder exemplo, aí acontece. Porque o líder deu conta das obrigações dele. Então, o liderado também tem que dar, porque termina sendo o espelho. Sim. Né? Sim, então, sim. Lembrei de você falando exemplo. aí. Sim, o exemplo, a liderança pelo exemplo é a característica mais emblemática da liderança. É a de todas, né? Voltando aqui aquele outro exemplo que a gente deu. Por que Jesus tem tantos seguidores? Porque ele deu exemplo, amigo. Porque tudo que ele falava, ele fazia. E ele fazia antes mesmo de falar. Jesus nunca escreveu livro, porque ele não estava preocupado em escrever livro. Ele teve um tempo bem curto para fazer o trabalho dele, ele só teve 3 anos e meio, aproximadamente. Só isso. Só 3 anos e meio impactou o planeta inteiro, a Terra inteira, todos os países. Você pode gostar dele, pode não gostar, mas você jamais irá ignorá-lo, tamanho impacto que ele gerou em 3 anos e meio. Tem empresas com 20 anos já era para ter impacto ali tremendo na vida daqueles funcionários, nos parentes, dos aderentes, até os repelentes vão respeitar uma empresa que tem a pessoa que é líder. Porque o exemplo silencia, né? E o exemplo tem muito a ver com fazer. Por isso que eu digo, não tem como liderar à distância. Se eu estou aqui no birô e tu está ali, eu não acompanho, está longe, você não está fazendo algo que a pessoa se inspira naquilo ali. Por isso que não é tão fácil ser um líder em ambientes organizacionais no Brasil. Porque no Brasil as relações organizacionais, as relações pessoais no Brasil são regidas por leis. E a liderança não tem lei, ela é orgânica. A lei, ela não é orgânica, a lei é artificial. A lei, ela obriga você a fazer as coisas porque tem que fazer. Então isso não é orgânico. Quando eu respeito uma fila, tem que ter lei para isso? Não precisa ter lei. Tanto é que no Brasil não tem nenhum lugar com a lei dizendo, numa fila, quem chegar primeiro tem direito. Não, isso é orgânico. As pessoas respeitam. Isso era muito desrespeitoso aquele que tenta passar na frente do outro. Não está escrito, a pessoa pode dizer, mas está escrito em lugar nenhum que você que chegou primeiro Mas isso é orgânico. A liderança ela é orgânica. Se eu fizer algo, se as coisas acontecem de maneira orgânica, tem liderança. Se as coisas acontecem porque tem uma lei, porque eu posso demitir, porque eu posso dar advertência, já não é mais liderança, é chefia. Que tem uma lei que você tem que fazer porque tem alguma coisa externa que me obriga a fazer o que eu tenho que fazer. Se eu não chego no horário, ou mesmo que eu não chegue no horário, tem algum motivo e o chefe chega, e diz, tem que chegar, ele vai ter que chegar porque senão ele perde o emprego. Mas se o líder chega e diz, fulano, vamos conversar, o que é que está acontecendo? O líder já não vai dizendo, o líder vai tentar entender. É igual vamos dar um exemplo aqui de um grande líder brasileiro chamado Bernardinho. O Bernardinho uma das características da liderança de Bernardinho é que ele não é técnico. Ele é um jogador fora da quadra. Vocês já viram como? Assistam um jogo de Bernardinho. Ele grita, ele pula, quando acontece o ponto ele vibra, ele é torcedor, ele só não está dentro da quadra. Mas ele está ali, aquilo ali dá
dá uma liga tão grande com o jogador que o jogador, às vezes, até desrespeita ele. Ah, porque você também... Porque entra na emoção, na euforia. Tudo junto. Ali. E ele entende já. Tem um livro que eu recomendo a leitura, que é Transformando o Suor em Ouro. Não foi ele que escreveu, foi um repórter acompanhando a história dele. E como ele é uma pessoa pública, é fácil acompanhar as coisas que Bernardinho fez. Então, é um exemplo, assim, de que o exemplo é a maior característica da liderança. Mas ele estava lá. Ele não liderou o time à distância. Ele estava junto, sofrendo. Então, ele chegava... Tem alguns trechos no livro que ele cita lá, vou dar esse exemplo de Maciafu, que antes ele era treinador da seleção brasileira de vôlei. E ele dizia, um determinado dia, lá na Rússia, no campeonato, né, mundial de vôlei, estava Maciafu triste ali. Tá, eu estou dando o exemplo dela porque ele cita o nome dela, por isso que eu posso citar aqui o nome. Está lá no livro, o livro é público, e ele lá falando, Massa, você não está legal. Porque o líder sabe, o líder conhece cada pessoa, é igual um pai, gente. Um pai líder, ele conhece como é que o filho está. O filho pode conversar ali, isso aí não está funcionando. Fala a verdade, né? Porque é algo orgânico, liderança é orgânica, não é artificial, não é por norma, não é porque eu sou pai que o filho tem que obedecer, não. Todas as vezes que eu tenho que dar grito em menino, é porque eu já não estou sendo tão líder ali, eu estou sendo um chefe. É claro que tem fases da imaturidade do liderado, também tem isso, que ele, naquela hora ele precisa de um chefe para proteção dele, né? Para proteção dele, para ele não meter o dedo na tomada, aí você não tem que liderar não, você, opa, tomada não. Porque aí você vai, enfim, mas por causa da imaturidade do liderado, não é por causa de ausência de liderança do líder, é imaturidade do liderado. E às vezes nós temos dentro das empresas um monte de criança. O processo de seleção não foi legal, você botou gente por causa de parente, por exemplo, isso é um problema muito complicado, muito complexo. Você vai colocando, bichinho, não sei o que e tal, aí depois você tenta liderar, ele não quer mais sua liderança, ele não aceita a sua liderança. Assim, agora como é que você faz? Ou ele tem que aceitar a sua liderança organicamente, ou ele vai ter que aceitar a chefia. Alguns não aceitam nem liderança nem chefia. Provavelmente essa pessoa está na empresa errada. Você deveria dar a chance dela ir para a concorrência, para outro lugar, porque de fato uma empresa tem que ter time. Um time, uma equipe engajada ali, veste a camisa, tá junto, na alegria, na tristeza. Isso é bom demais, isso impacta a vida do cara, ele nunca sai dali, ele se aposenta ali. Posso estar, você pode discordar, fica à vontade, e também o público que está acompanhando, se isso faz sentido ou não. Eu tenho percebido que tem que estudar de gente. Eu faço sempre uma analogia de uma empresa como um time de futebol. É um dos melhores exemplos. Qualquer time, na verdade, de esporte que tenha time. Você falou agora aí de você colocar um parente, aquela pessoa que você tem um certo carinho, um respeito, né? Porque a esposa pediu, papai pediu. Aí na sua empresa, você colocaria um goleiro no seu time? Eu não sei jogar bola, não. Nem muito menos pegar a bola. E aí, você tem um time. Você colocaria eu no gol? Se você não sabe jogar, amigo, vá para a arquibancada torcer que é melhor. Esses torcedores que... Uma analogia bem interessante para que se possa refletir. Porque eu gosto dele, eu vou botar para jogar. Não, vai ter Rapaz, eu vou jogar uma partida de futebol com o Radamés hoje. Valendo lá. Tem uma premiação, um carneiro, um bode, R$1.000 de prêmio, troféu, medalha. E aí, você vai colocar seu filho, se ele não sabe jogar bola? Ou você quer ganhar? Depende do objetivo. Se você quiser... Se for pra brincar, não. Se eu vou brincar, eu vou pra praia com ele, jogar bola, brincar lá, boto dois cocos aqui, como faz nas travas aqui, vamos brincar. Mas se for valendo... Se for algo sério... E empresa não é canto a gente brincar, não. Com certeza. Ali tá seus recursos, sua família, seu futuro. Seu CPF. O CPF. É? Isso tem que ser corrigido cedo, viu? Porque se demorar, fica mais difícil ainda pra tirar depois, sabia? É, sim. Tem que ser rápido, identificou. É por isso que ainda tem uma brechinha. Eu trabalhei 6 anos como RH de uma empresa. Eu falava sempre do nós temos 3 meses. Esses primeiros 3 meses, intensamente, temos que acompanhar, treinar, verificar, colocar a pessoa em teste, bota para ela errar, para ver como é que ela reage quando ela é corrigida. Se ela vai reagir, desculpa aí e tal. Ou se ela vai dizer, não, mas não sei o que, com 3 meses já está cantando de galo, querendo dizer que... Mas foi você... Enfim, é uma oportunidade muito boa de treinar, de capacitar e já sentir. Se ela tem fit com a cultura da empresa, se ela está ligada com os valores da empresa, se ela tem a velocidade que a gente... Tem como tudo avaliar. Não é assim, põe aí e vamos ver se quer que dá. Aí depois ela passa 5 anos, 10 anos, aí você, rapaz, não vou tirar fulano. Aí quando você olha assim a rescisão, eita do prejuízo que eu vou ter. Culpa de quem? Do funcionário? Não, porque você teve tempo de avaliar e corrigir.
Na verdade, eu não digo nem 10 anos. Com 1 ano já. Não, eu tô dizendo assim. Mas com 1 ano já ela já tem raiz já. Sim. E aí você fica sem jeito de botar pra fora. E aí fica caro. E tem muita. Até porque, e assim, vale, eu acho que vale, me permita só fazer uma correção. Ninguém está aqui querendo fazer caças bruxas. Não. Não, estamos avaliando como gestor que tem do outro lado do balcão, gente que paga pela qualidade, então ela cobra. Então é a existência de um negócio. Ele depende de pessoas, de uma empresa que tem pessoas qualificadas, alinhadas, equipe. Mas esse assunto surgiu principalmente da posição do dono. Ele é gestor, ele é chefe, ele é um líder. São posturas que devem ser muito bem trabalhadas, porque com gente, eu sempre digo isso, com gente, você não é gestor de gente. Serviço público tem muito gestor de gente. Mas não era para ter, não. Com gente, a gente tem que liderar. Só que, convenhamos, nem todo empreendedor, nem todo dono de empresa é líder. Ele era um guerreiro, trabalhava que nem um louco, muito inteligente, muito competente, fazia trabalho de 3, 4, 5. O cara trabalha muito, aí chega uma hora que ele não dá mais conta, aí ele começa a colocar as pessoas, aí ele tem lá, ele continuando muito capaz, mas ele coloca mais uns 4. Só que ele não é líder. Ele sabe fazer coisas, mas não sabe liderar a gente. Tem que fazer curso, amigo, tem que aprender, tem que ter um mentor, tem que ser humilde, deixa de ser ignorante e egoísta. Fala com uma pessoa que possa te dar dicas, te dar orientação. Não quer fazer curso? Tem mentores, contrate um mentor à distância, mas você não pode ficar culpando só. Esse funcionário vai aqui, porque todo mundo em Mossoró reclama disso, porque a mão de obra, eu digo, e a mão gestora? Você nunca reclama da mão gestora, Boa. né? E a mão dos líderes, a culpa é só da mão de obra. Quem foi que contratou essa mão de obra? Como diria um colega meu lá da universidade, bonitinho, quem foi que contratou? Foi Vossa Excelência, então você está botando culpa em quem? É sua. É sua. Você que é o culpado, você contratou, não corrigiu, não treina, já bota, não tem treinamento, não tem integração, não tem... A gente fala dessas coisas, a pessoa, vixe, mas isso é caro, tem que contratar um RH. Caro é você passar anos e anos arrastando uma bronca ou tendo alguém dentro da empresa, uma fruta podre, estragando os outros que você deu o maior trabalho para conquistar e o cara está estragando os outros lá e você fica refém. Cara, é ser refém, amigo, de funcionário. Isso é ser caro. Mas contratar alguém que tire de você esse peso, porque a pessoa tem que reconhecer, cara, eu sou bom em vender, eu sou bom em fazer negócio, eu sou bom em descobrir produto que vende, eu sou bom em processo, mas eu não sou bom em negócio de liderar homem, eu não aguento gente ficar no moído meu. Então contrate um RH, seja inteligente. Aí tu tira esse problema da tua... Aí tu vai só fazer moído com o gerente do RH. Tu vai só, né? Porque aí ele já vai mais filtrado, vai levar para você, aquela coisa toda. E pronto, me. Sem contar que existem técnicas e meios para tudo, né? Sim. Desde a contratação, você vai contratar, existe técnica para você contratar, né? O meio de como você vai contratar. Existe também esse assunto é bom, hein? E existe também a hora que você vai fazer a demissão. Sim. Né? Eu conheci uma pessoa que ela criou coragem em falar que sempre que ela demitia alguém, ela menos esperava vinha bronca. Porque na hora de demitir a pessoa, ela era como se ela... Radamés vai embora, eu vou agora descarregar toda a raiva que ele fez comigo durante esses 6 meses ou durante esses 6 anos. Imagina aí. Aí ele pegava ali, rapaz, sabe? O emocional dela ia pro lado negativo, sabe? Pro lado errado. E dizia até o que não devia, Radamés. Ao ponto dela contratar uma pessoa pra saber o que estava acontecendo. E ela disse que quase que briga com essa profissional. Quando a profissional foi dizer que ela quem estava errada. Uhum. Ela disse que não sabe como sei que a profissional conseguiu convencer ela. E a profissional disse, pronto, a próxima agora que eu vai demitir sou eu. Demitiu, quando a menina saiu da sala com um papel assinado, procurou ela para agradecer. Ela começou, opa. Aí a menina disse, acontecia muita... Era bem constante rotatividade, a rotatividade de contratação. Isso é horrível para uma empresa. Aí ela disse, mas devido à atividade dela também, né? Aí chegava tinha aquela turma novata, tinha aquela turma mais veterana. Era uma empresa que de prestação de serviço. Sim, aí fazia... Existia. Tinha rotatividade normal, e ela né? Disse que sazonalidades. Na segunda, ela foi só para ouvir. A contratada dela, né? Disse, rapaz, você vai só ouvir. Não vai fazer nada.
Pronto, disse que quando assinou todos os papéis, tem alguma dúvida? Tem não. E ela disse que essa segunda pessoa, ela tinha uma certa... Eles dois mesmo. Disse que quando a pessoa se levantou também, veio até ela, agradeceu, aí ela foi, rapaz, você tá certo. Daí então, hoje ela disse que nem contrata, nem demite mais e tá tudo certo. É o temperamento, é o equilíbrio, né? Vamos Sim. falar aqui do equilíbrio emocional. Às vezes você é muito bom na gestão e tudo, mas tem um ponto que você precisa de socorro, você precisa de alguém melhor que você para fazer. Você não consegue, né? você não consegue ser bom em todos os aspectos. Você não sabe, Vai consegue perder a cruzar, saúde. cabecear, fazer gol. Vai perder a saúde. Empreendedor que tenta ser bom como. em tudo vai perder a saúde dele. E aí, essa parte de... Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma sugestão. Vamos para o intervalozinho, a gente volta já já. Esse tema está muito bom, a gente pode voltar no próximo ou entrar em outros, mas a gente volta daqui a pouquinho.